Lucas capítulo 5, numa passagem muito conhecida, uma música que a gente canta muito, cantou muito, ainda canta até agora, eternizou mais ainda essa passagem, que é a pesca maravilhosa e os primeiros discípulos. E eu queria tirar daqui umas lições desse texto que a gente tanto conhece e tanto já ministrou. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Deviam estar dois barcos juntos à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas? Lançarei a rede. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, rompendo-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou homem pecador. Pois o que espanto se apoderaram dele e de todos os que eles estavam, e todos com eles estavam, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo, também de Tiago, de João, Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homem. E havendo os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Amém. Pai, que essa palavra ela possa nos burilar, nos ensinar, nos edificar, nos fortalecer, nos ensinar, ó Deus querido, e nos aproximar do Senhor um pouco mais. A tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que nós possamos ser edificados na fé, fortalecidos, para a glória do teu santo nome. Saiamos daqui melhor do que quando chegamos, para a glória do teu nome. Amém. E amém. Eu meditei nesse texto durante toda a semana. Eu li esse texto várias vezes. E como eu sempre digo aqui para vocês, eu fui para lá. Eu queria convidar você para a gente ir pescar hoje. Quem gosta de pescar aqui? Queria convidar você para a gente ir pescar. Eu sou um péssimo pescador. Graças a Deus que um dia Jesus falou assim: vou te fazer pescador de homem. Aleluia, Senhor, porque peixe eu não estou pegando nada. Mas eu queria convidar você para pescar. Alguém aqui já pescou em alto mar? Já pescou? Olha, tem pescadores aqui de verdade. Eu nunca tive essa oportunidade. Mas hoje eu queria chamar você para a gente ir lá para o lago de Genezaré, ou para o mar da Galileia, ou o mar de Tiberíades, que é o mesmo lugar. É chamado mar isso aqui, mas na verdade é um lago, mas é um super lago, é mais de 160 metros, ou mais de 160 quilômetros de extensão. É muito grande. Então, para a época, então, chamava-se de mar. Mas você observa que não pode ser um mar no sentido que a gente conhece, o oceano, porque não teria como Jesus colocar esse barco e ficar parado. Você percebe que ele pega o barco e ele vai um pouquinho mais para frente e ele fica parado, né? Na NVI diz que ele fica sentado no barco, e dando instruções para aquelas pessoas. Então
então não dá para ser um negócio com ondas, tinha que ser um lugar com águas, né, tranquilas. Então era um lago, mega rio. E Jesus chega nesse momento em que aquelas pessoas estavam, os pescadores estavam chegando, já tinham ido pescar. Imagina você, que você preparou as suas tralhas, imagina você, que você combinou com os amigos, deixou tudo certinho, que você fez tudo certo, que você pegou as iscas certas, que você pegou a rede certa, que eles pescavam com rede, que eles escolheram o dia certo, foram lá na folhinha, lá no calendário, viram lá que era lua cheia, era um de peixe. O lua, não entendo disso, mas estou só. Mas fizeram tudo certo, não tinha nada de errado. O barco era o barco certo, o lugar era o lugar certo, era um lugar que tinha peixe, a rede estava certa, o pessoal era bom de pesca, conhecia do negócio. Porque você acha que Pedro sabia pescar? E como sabia? Você acha que o pessoal que estava com ele era bom de pesca? Misericórdia, os caras eram bons de pesca. Então deu tudo, estava tudo certo, mas deu tudo errado. Pergunta que não quer calar: quantas vezes você já fez tudo certo, mas deu tudo errado? A pergunta que não quer calar: quantas vezes você preparou tudo perfeitamente? Você fez um checklist e disse assim: certo, 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 certo. Você se preparou, você estudou, você leu, você se instruiu, você aprendeu, você foi, você fez, você falou assim: isso aqui não tem como dar errado. Já aconteceu isso na sua vida? Na minha, eu perdi a conta das vezes que isso aconteceu. Eu olhava e dizia assim: tudo certo, nada pode dar errado, não tem como dar errado. Mas deu errado. Eu queria que você olhasse hoje para essa peça. Tudo para dar certo, mas deu tudo errado. E quantas vezes isso já aconteceu na sua vida? Tudo para dar certo, mas deu errado. As pessoas olhavam e diziam assim: vai que vai dar certo. Olha, é o teu número. Olha, isso aí é a sua cara. Não vai que vai dar certo. Você dizia: não tem como dar errado. Mas depois deu errado. Essa pesca aconteceu isso. Mas aí chegou Jesus. Chegou Jesus. E quando Jesus chega, Ele traz para nós a resposta. Aleluia. Sabem, quando Jesus chega, Ele traz para nós o diferencial. Quando Jesus chega, Ele sai do natural e nos leva para o sobrenatural. Aleluia. Deixa eu dizer para você: se você não quiser viver o sobrenatural, não ande com Jesus. Porque Jesus gosta de levar a gente para o sobrenatural. Ele está sempre nos tirando do natural para levar para o sobrenatural. Ele tira do ordinário, que é aquilo que está tudo em ordem, que você contou, estava tudo certo, os números estavam certos, o dia estava certo, a hora estava certa, o momento era aquele, a pessoa era aquela, estava tudo certo, no ordinário. Mas aí Jesus tira de lá e traz para cá
que é o extraordinário, que é aquilo que você nunca pensou que dava certo, mas era onde Deus queria fazer algo extraordinário. O extraordinário é quando a gente acha que é o fim, e Deus está dizendo assim, é só o começo. Glórias a Deus. O extraordinário é quando a gente diz assim, agora não tem mais para onde ir. Deus está dizendo assim, não, eu te trouxe aqui porque agora é um novo caminho. Glória a Deus. Agora é uma nova história, é outra história. E eu vou dizer para você, quando a gente aceita Jesus, a gente precisa entender isso. Eu vivia numa vida extraordinária. Eu acreditava somente naquilo que era cartesiano, que era matemático, 1 mais 1 é 2. Mas quando eu aceito a Jesus, eu preciso entender que eu vou começar a viver o sobrenatural, aleluia. 1 mais 1 nem sempre será 2, aleluia. O certo nem sempre será certo, como Deus quer que seja. E aqui nós aprendemos uma lição poderosíssima. Quando Jesus chegou naquele lugar, ele já decidiu mudar. Ele começou a ensinar. Qual foi o primeiro ensino? O primeiro ensino foi dizer para Pedro, Pedro, eu preciso desse barco. Senhor, mas esse barco é barco de pesca, esse barco é para, a gente já está lavando, eu preciso puxar ele para fora, porque ele não pode ficar aqui, eu tenho que colocar ele lá na pesca. Eu costumo ir no litoral, e eu gosto de ir na Praia Grande, que tem uma boutique de peixe, e lá tem os pescadores mesmo, e do lado dessa boutique tem os barcos que eles deixam lá, né? E eu acho super interessante, porque normalmente quando eu vou lá, os barcos estão todos colocados, porque eu não cheguei lá às 5 horas da manhã, eu não cheguei lá 3 horas da manhã, eu cheguei 9, 10 horas do dia. Então, mas já está tudo lá guardado, já está tudo pronto, tudo limpinho, tudo preparado para voltar no outro dia à noite para buscar. Então já estava assim, eles já estavam limpando a Bíblia, você viu que eles já lavou a rede, já estavam limpando tudo. Mas aí Jesus diz assim, eu preciso do seu barco. E eu aprendo aqui a primeira lição que eu preciso aprender. Se eu quero que as coisas dêem certo na minha vida, eu preciso que Deus tenha liberdade de usar o meu barco. Glória a Deus. Eu não sei se você entendeu, mas Jesus quer usar o seu barco. Glória a Deus. O barco precisa estar disponível. E o que é o barco? O que pode ser o barco? Pode ser aquilo que o seu plano, o seu projeto, aquilo que você está fazendo. O plano deles era ir pescar, mas Jesus falou assim, eu preciso desse barco. Não, Senhor, esse barco é só para festa. Não, esse barco é para a glória de Deus. Aleluia. Deixa eu dizer para você, se você quer que as coisas comecem a dar certo na sua vida, dê a Deus, dê a Jesus, dê ao Espírito Santo a liberdade de usar o seu barco. Glória a Deus. Usar aquilo que está na sua mão. Eu achei bonito aqui o grupo de louvor, nós estamos com falta. Faltou componentes. Mas sabe o que fizeram? Senhor, usa o nosso barco. Usa o que a gente tem. Vai ser desse jeito, Senhor. E sabe o que aconteceu? Um dos melhores momentos de adoração dos últimos dias nessa igreja. Porque disseram assim, Senhor, não importa, eu não tenho baixista, me faltou um tecladista, mas Senhor, usa o nosso barco. Deixa eu dizer para você aqui, em nome de Jesus, o que Deus colocou na sua mão, deixa Ele usar, porque se Ele puder usar aquilo que você tem nas mãos, Ele fará coisas extraordinárias. Glória a Deus. Mas às vezes a gente diz, não, isso aqui é para mim. Eu me lembro que alguns anos atrás, quando eu tinha ainda o meu escritório de documentação de veículos, um dia Deus disse para mim assim, usa esse barco. Eu disse, Senhor, como eu vou usar esse barco? Aí sabe o que eu fiz?
eu comprei naquela época uma caixinha de som e falei, aqui vai ter louvor, quantas portas tiverem abertas. Quem entrar aqui vai saber que somos cristãos. Quem entrar aqui vai saber que somos crentes. Passou um tempo, Deus falou comigo mais forte ainda, eu preciso de mais coisas. Aí eu mandei colocar na minha ordem de serviço: a Deus toda a honra, a Deus toda a glória e a Deus todo o louvor. Aleluia. Sabe o que é isso? Aí as pessoas começaram: vocês são cristãos? Você é crente? Não sei o que e tal. E as coisas começam a mudar, porque Deus começa a usar o seu barco. Hoje, a primeira palavra que eu quero que você saia daqui com ela no seu coração é: Deus quer usar o meu barco. A pergunta é: Ele pode usar o seu barco? Ou o seu barco é exclusividade sua? Ou você é daquele tipo: não, negócio, religião fora parte. Ou você é daquele tipo: não, eu não misturo amizade com Jesus, eu não misturo isso. Não, tudo que Deus colocar na tua mão é para a glória dele. Sabe, Deus estava ensinando Pedro aqui. Deus estava falando para Pedro: Pedro, eu preciso do seu barco. Eu preciso do seu barco. Senhor, mas é para pesca. Eu preciso dele. Deus está falando com você hoje aqui. O que Ele colocou na sua mão, Ele precisa usar também. Glória a Deus. E todas as vezes que Ele falar: eu preciso do seu barco, você diga assim: eis-me aqui, Senhor. É seu. Aleluia. Ah, Senhor, mas agora é hora de descansar. Não, é seu, Senhor. Ah, mas isso daqui vai atrapalhar meu negócio. Não, é seu, Senhor. Segundo, Pedro sabia pescar. Pedro tinha feito tudo certo. Não só ele, como todos os amigos dele tinham feito tudo certo. Não tinha nada de errado. Pedro sabia exatamente onde tinha e onde não tinha peixe. E ele pensou, e ele falou aquela tradicional frase: o mar hoje não dá para peixe. Hoje não adianta voltar para pescar. Hoje não adianta. Hoje é bobeira. Mas aí Jesus, após usar o barco, presta atenção no que eu estou te dizendo. Se você deixar Deus usar o seu barco, milagres extraordinários vão começar a acontecer após Deus usar o barco. Aleluia. Não é, presta atenção, o Espírito Santo está falando comigo agora a respeito disso. Não é para você primeiro querer um milagre e depois dizer assim: Senhor, pode usar o meu barco. Não, Deus está falando conosco hoje aqui, sabe o quê? Deixa Ele primeiro usar o barco, depois você vai ver o milagre. Não é ver para quê? É crer que se Ele entrou no barco, nunca mais o barco será do mesmo jeito. A história foi mudada daquele povo. Sabe por quê? Porque Jesus chegou para Pedro e disse assim: Pedro, eu já usei o seu barco, muito obrigado. Pedro devia estar já cansado, porque a Bíblia, algumas tradições dizem que Jesus sentou. Você imagina? Se você acha que o pastor fala demais, você imagina Jesus? Você imagina sentar para ouvir Jesus? Não, amigo. E Jesus sentou no barco e foi falando. E falando. Depois que terminou, Jesus olhou e falou: Pedro, muito obrigado. Agradeço por você ter me emprestado o seu barco. E eu tenho uma recompensa para você. Ei, fala para o seu irmão: todas as vezes que Deus usar o seu barco, Ele tem uma recompensa para você. Profetiza isso, seu irmão. Profetiza isso. Pode profetizar para ele assim: se Deus usar o seu barco, Ele te recompensa. Se Deus usar o seu barco. Você sabe aquelas pessoas que falam assim: fulano saiu, usou, fez, aconteceu, não deu nem muito obrigado. Jesus não é assim não.
Jesus, todas as vezes que usar o seu barco, vai te recompensar por isso. Aleluia. Ele vai deixar um sinal, dizendo assim, ó, está aqui, ó. Aí a Bíblia diz que Jesus fala para Pedro, é o seguinte, você volta para o mar alto, volta lá para o mar, para aquele mesmo lugar que você estava, e lança a rede. Agora são palavras minhas, porque tem uma recompensa para você. Glória Eu tenho algo para você, porque você me deixou usar o seu barco. Mas aí Pedro, somos nós, falamos assim, Senhor, isso não dá certo. O Senhor pode entender de milagre, mas eu não entendo de pesca. O Senhor pode ser bom de Bíblia, não vi que o Senhor conhece mesmo, mas de pesca manjo eu. Mas sabe o que Pedro fez? Pedro fez o que nós devemos fazer. Senhor, sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede. Glória a Deus. Sabe o que é isso, irmão? Não é só sobre ter o barco. É dizer para o Senhor, Senhor, como o Senhor quer que eu use isso? Não é sobre só ter um plano. É dizer, Senhor, como é que o Senhor quer que eu faça isso? Aonde é que é para jogar a rede? Porque nós vamos ficando tão céticos, irmãos. Nós vamos ficando tão bom. A gente se acha tão bom que a gente diz assim, para que orar? Eu falei sobre isso aqui na sexta-feira. Quantos de nós já falou isso aqui, ó? Não, isso aqui não precisa de oração, isso aqui eu resolvo sozinho. Mas não tem nada na nossa vida a partir da hora que nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor. O que é você ter um Senhor? É ter alguém que te oriente, é ter alguém que te ensine, é ter alguém que está sobre você. E se eu tenho um Senhor, eu não devo dar um passo sem dizer para Ele, Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida. Aleluia. Às vezes as tralhas estão tudo certo, a isca está certo, o barco está certo, mas você esqueceu de dizer, Senhor, aonde é para jogar a rede? Glórias a Deus. E a gente volta frustrado, Gabi. E a gente fica se perguntando, o que é que deu de errado? O que deu de errado? Que você esqueceu de perguntar para o Senhor onde é o lugar. De que jeito que é para fazer? Com as palavras. Sabe uma coisa que eu aprendi nesses anos? É que existem duas formas de você resolver o problema. Do seu jeito e do jeito de Deus. Do seu jeito, tem grande chance de não dar certo. Do jeito de Deus, vai dar certo. Aleluia. Mas às vezes o jeito de Deus é meio louco. Às vezes o jeito de Deus é muito diferente do que a gente aprendeu. Senhor, não foi assim que eu aprendi. Eu não aprendi a pescar desse jeito. Eu não aprendi a investir desse jeito. Olha que coisa louca na igreja quando você fala de investimento. Você pega no YouTube aí, tem centenas e milhares de homens ensinando você a investir no mercado, a comprar uma franquia, a investir no tesouro, a investir nisso, investir naquilo outro, em imóvel, em não sei o quê. Aí você chega na igreja, a Bíblia diz para você, o pastor vai falar para você, as pessoas vão falar para você, você vai orar e o Espírito Santo vai dizer para você, invista no meu reino. Aí você diz, Senhor, mas no seu reino? Como que é esse negócio? Ele diz assim, não, invista no meu reino, porque no meu reino é 100 por 1. Senhor, mas como que é isso? É que eu uso as coisas loucas para confundir os sábios. Enquanto o cara está achando que vai ficar milionário porque está investindo no tesouro, Deus está cuidando de você porque você está investindo no reino. Glória a Jesus, aleluia. Enquanto o outro está achando que vai crescer, que vai ser isso, que vai ser aquilo, quando ele está investindo o tempo dele todo no trabalho, Deus está honrando você, aleluia,
quando você tira um tempo desse trabalho para investir no reino de Deus, em oração, em jejum, em trabalho, em ir na igreja, em fazer as coisas do reino de Deus. Sabe por quê? Porque, volto a dizer para você, Jesus agora estava ensinando Pedro: Pedro, você me emprestou o barco, então agora eu vou fazer você viver o sobrenatural. Aleluia. Me emprestou o barco, vai viver o sobrenatural. Aí Pedro fala assim: Senhor, sobre a tua palavra, ele diz assim, sobre a tua orientação, Senhor, sobre a tua orientação, porque o Senhor agora vai me mostrar o lugar. Deixa eu dizer para você, eu, na minha conjectura, na minha crença, na minha fé, sabe o que eu acredito? Eu acredito que Deus falou para o peixe assim: ó, fica aí. E o peixe, fica aí, não sai ninguém. E quando Pedro chegou, estava aquele cartoon. Os peixes parados, não sabiam por quê. Mas todo mundo eletrizado. Deus falou para Pedro: Pedro, é aí. Como que é, senhor? É aí. Joga a rede. Porque agora não é você que vai atrás dos peixes, agora é os peixes que vão atrás de você. Aleluia. Ei, eu lanço essa palavra sobre a sua vida. Se você deixar Deus usar o seu barco, Salmo 23, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. Não é você procurando bênção, não é você correndo atrás de milagre, não é você correndo atrás de unção, é a unção vindo sobre a sua vida, é você andando e o milagre acontecendo, é você andando, é você fazendo, é você emprestando o barco e a prosperidade te alcançando, e você vai dizer assim: eu vou profetizar sobre a sua vida. Você vai dizer assim: Senhor, quanto mais eu faço, mais eu sou abençoado. E as pessoas vão perguntar para você qual é o segredo. Você diz assim: ele usou o meu barco. E quando ele usou o meu barco, eu perguntei para ele: Senhor, aonde é que o Senhor quer que eu lance a rede? Glória a Deus. Todas as vezes que Deus falar para você lançar a rede, não tem como as redes voltarem vazias. Aleluia. Recebe essa palavra para a sua vida. Repete comigo assim: Senhor, a minha rede nunca mais voltará vazia, porque eu vou lançá-la aonde o Senhor mandar. Se ele bate a ordem dele, não volta vazia. E a última lição que eu aprendo com esse texto é que a primeira, Jesus quer usar o meu barco. A segunda é que se ele usar, coisas extraordinárias vão acontecer, há uma recompensa. E a terceira coisa que eu aprendo com esse texto é que a bênção do Senhor, ela não é só para mim, ela é transbordante. Aleluia. Eu quero te dar um conselho, mas um conselho de amigo, de pastor e de profeta. Ande com quem deixa Jesus usar o barco. Ande com pessoas assim, pastor. Ande com pessoas que deixam Jesus usar o barco. Ande com pessoas que perguntam para Jesus: Jesus, aonde é que é para lançar a rede? Ande com pessoas assim. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte: que ele jogou a rede e os barcos que estavam com ele, olha que lindo, ele não foi sozinho. Ele não foi sozinho. A Bíblia diz que havia barcos, e ele joga a rede, e quando ele joga a rede, ele traz tanto peixe,
a bênção é tão abundante. Se fosse aquela pessoa lá daquele outro lado, ia ficar quietinho, pegar os peixinhos ali, esperar todo mundo ir embora, correr para o mercado e falar: hoje bombou, hein? Hoje bombou, arrebentar. Mas sabe o que aconteceu? Aconteceu que a rede começou a transbordar. Sabe o que Pedro fez? Gente, não é só para mim a bênção, é para vocês também. Aleluia. Ah, meu irmão, você não tem ideia do poder que há quando Deus usa nosso barco. Nós perguntamos para Ele onde é para lançar a rede, e quando transborda, nós dizemos: Senhor, não é só para mim, é para o meu irmão, é para o meu irmão da direita, é para o meu irmão da esquerda, é para aquele que está necessitado. Senhor, deixa eu dizer para você, nunca vai faltar para você, quando você souber dividir. Aleluia. Quando a gente sabe compartilhar, irmão, nunca falta para a gente. Glórias a Deus. Porque a bênção do compartilhar é a bênção da multiplicação. Algo só multiplica na nossa vida quando a gente compartilha. Se você pegar uma peça de picanha, se você gosta, ou um repolho, você que é vegetariano, cada um tem um gosto, né? Aí você pega a peça de picanha ou o repolho e coloca só no seu prato. Uma peça de picanha alimenta você? Tá? Aleluia. Que bom, aleluia. Tem gente falando: não, duas, pastor. Eu ponho no pão. A gente está até brincando aqui que amanhã vai ter uma hamburgada, né? Aí eu e o Otávio, a gente estava conversando. Eu falei para o Otávio: para mim já. Falei: pastor, estou contando de 3, 4 para cada um. Eu falei: aleluia. Ele falou: mas não vai nada como. Eu falei: aí eu comecei a lembrar de um amigo meu, aqui perto tinha um negócio de hambúrguer, e era R$1 o hambúrguer. Olha, bons tempos, hein? Bons tempos. R$1 no hambúrguer. E era hambúrguer, era x-salada. R$1. E eu cansei de ver ele chegar de manhã, ele era motoboy, ele chegava de manhã, ia lá no meu escritório, que ele era da nossa igreja, e ele, antes ele passava na hamburgueria, eu falava assim: 5. Eita. 5, era o cafezinho da manhã dele. Da manhã, 5. Mas o que eu estava dizendo, para nós encerrarmos: se eu colocar um pedaço de carne, o maior que seja, no meu prato, ou um repolho, ou qualquer coisa, ele só vai servir para... Aleluia. Ele só vai alimentar a mim. É só para mim. Mas se eu pegar uma peça de picanha ou um repolho e fatiar aquela peça de picanha, fatiar todo aquele repolho e colocar numa bandeja e colocar na mesa, quantas pessoas comem? Muitas. Muitas pessoas vão comer daquela peça. E é o mesmo, a mesma carne, a mesma quantidade. Então o que Deus está falando conosco é exatamente isso. Não é que vai diminuir para você, é que o que vai para você vai te bastar. Aleluia. Nós precisamos aprender a viver com o que nos basta. Nós queremos viver com o que transborda. Há momentos que Deus deixa transbordar. Os peixes transbordaram. Mas aí Pedro disse assim: Senhor, eu não preciso disso. Eu posso deixar com que isso aqui me baste. Baste o meu irmão, baste o outro. Então que nessa noite nós possamos entender que
estar aqui nessa comunidade de fé, estar aqui na igreja, estar aqui com Jesus, nos ensina que o que é nosso é dele. Porque primeiro foi dele, depois foi nosso. Então o que é seu ainda é dele. Ainda é dele. O teu carro ainda é dele. A tua empresa ainda é dele. O teu consultório ainda é dele. A sala de aula ainda é dele. O seu trabalho ainda é dele. Tudo ainda é dele. Ele deu para você administrar, mas tem horas que ele precisa. Tem horas que ele vai chegar e dizer: eu vejo aqui na igreja, irmãos, tem horas que eu quero fazer algumas coisas, que eu gostaria de pregar algumas coisas, mas Jesus diz assim: eu preciso da igreja. Eu preciso da igreja. Eu preciso falar algumas coisas para a igreja. Eu digo: Senhor, olha, é tudo. Sempre será tudo. Eu queria que vocês se pusessem em pé, por gentileza, se for possível. Eu queria que você